Olá, meu nome é Renan, sou professor de língua portuguesa e o livro sobre o qual vou falar hoje para vocês é Lucíula, de José de Alencar, mas na sua versão graphic novel. Antes mesmo de falar sobre a adaptação para os quadrinhos, é necessário algumas colocações, algumas palavras sobre José de Alencar. José de Alencar é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Ele é considerado fundador ou cofundador de uma série de temas que são recorrentes no cânone literário brasileiro, como o indigenismo e o romance urbano de costumes. José de Alencar, também pela sua própria filiação ao movimento nacionalista romântico, é também chamado de o pai da literatura brasileira. Na obra de José de Alencar, Lucíula, junto com os romances Senhora e Diva, forma uma espécie de trilogia que se caracteriza a partir do próprio subtítulo que acompanha essas três obras, Um Perfil de Mulher. Nesses romances, a figura feminina realmente avulta em todo o seu esplendor em meio à sociedade e aos costumes do Rio de Janeiro do século XIX. Mas é bom a gente lembrar uma característica marcante do romance Lucíula. A sua protagonista, Lúcia, é uma daquelas mulheres às quais nós não podemos exatamente chamar de senhora. Fala-se que Lúcia é uma mulher bonita, ou seja, Lúcia é uma cortesã, uma prostituta. E o perfil feminino, que lhe caracteriza, então, vai levar em consideração essa sua condição de marginalização social e como isso se torna um impeditivo para sua realização amorosa junto com Pedro, o outro protagonista do romance Lucíula. A adaptação desse clássico da literatura brasileira fica a cargo de Maria Helena Rouanet e Ricardo Rocha. Maria Helena Rouanet é professora de literatura brasileira da UERJ e atualmente trabalha com adaptações de clássicos da literatura brasileira para outros formatos. Cabe a gente lembrar aqui que a Maria Helena Rouanet ela já fez adaptação para quadrinhos do conto Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. E o Ricardo Rocha é desenhista, ilustrador e ele fica a cargo da narrativa visual do livro. É interessante a gente notar aqui como o formato da graphic novel ele consegue realizar uma operação de atualização de um romance clássico do século XIX. A graphic novel ela consegue, de certa forma, esclarecer determinados elementos da narrativa, busca também, de certa forma, simplificar ou tornar mais acessível a linguagem do romance do século XIX. E, ao mesmo tempo, ela também pode servir como uma espécie de motivador para que o jovem leitor do 8º e do 9º anos possa retornar, caso o queira, à própria obra original. Ou seja, incentivar a leitura, a releitura e o retorno ao texto clássico. Nesse sentido, a gente, inclusive, acompanha uma orientação da BNCC que fala sobre a necessidade do aluno lidar com diferentes formatos narrativos e com as suas particularidades discursivas e de estilo. Então, a gente sempre incentivar esse cotejo entre a narrativa em quadrinhos com o texto clássico pode ser uma operação, um procedimento bastante enriquecedor da leitura. No mais, o próprio formato em quadrinhos ele pode ajudar a acompanhar um pouquinho a própria trajetória da personagem Lúcia. Lúcia é uma personagem extremamente atormentada pela sua própria condição social, de cortesã, que sofre uma série de injunções dos seus próprios preconceitos e dos seus próprios sentimentos de moralidade, o que torna ela, então, uma personagem extremamente errática, de leitura muito dificultada, elemento esse que inclusive perpassa a própria experiência do personagem Pedro, que se apaixona por ela. A narrativa em quadrinhos, nesse caso, eu acredito que ela ajuda a compor
de uma maneira um pouco mais clara e acessível esses arroubos, essa personalidade intranquila da protagonista Lúcia. No manual que vai acompanhar essa versão em graphic novel do romance Lucila, a gente vai ter uma série de propostas e dentre essas propostas a gente sempre começa com as propostas de pré-leitura, né, que antecedem o momento da leitura. E nesse caso, como se trata de um romance do século XIX que é muito inserido no contexto político-social do Rio de Janeiro de uma dada época, é importante que a gente estabeleça nos momentos de pré-leitura, em diálogo com os professores de História e Geografia, um estudo contextual sobre a sociedade do Brasil Império e sobre a situação do Rio de Janeiro como capital na segunda metade do século XIX. No que tange às atividades que têm por objetivo acompanhar o exercício de leitura dos alunos, cabe falar aqui da possibilidade da gente aproveitar todo o potencial da linguagem da graphic novel para fazer com que os nossos estudantes, com os nossos alunos, eles retomem um certo gosto pela análise psicológica. Esses romances do século XIX, eles trazem para a gente realmente perfis de mulher, perfis psicológicos de mulher. Nesse caso, a linguagem dos quadrinhos pode nos ajudar a mediar, a tornar mais acessível e até mesmo tornar mais instigante a análise psicológica, acompanhar a trajetória mental, social de um determinado personagem. Por outro lado, junto com essa análise psicológica, nós conseguimos também perceber uma série de elementos que atuam no desenvolvimento dessa personalidade. No caso aqui de uma passagem que representa um momento muito importante da trajetória de Lúcia, nós podemos ler o seguinte: esquecia que uma mulher como eu não se pertence. É uma coisa pública, um carro de praça, que não pode recusar quem chega. Quando a gente tem momentos como esse da trajetória dessa personagem, né, nós estamos aqui acompanhando uma evolução psicológica, mas que está em clara tensão com elementos contextuais, com elementos de uma sociedade que tem determinadas regras, códigos de conduta, uma forma de encarar a condição feminina, né? Uma maneira de determinar a forma como uma mulher deve se portar na sociedade. Lúcia, principalmente por conta da sua condição, né, de cortesã, ela sofre, ela dramatiza na sua biografia, na sua personalidade, no seu desenvolvimento psicológico, todos esses valores sociais em jogo que determinavam os papéis entre os gêneros, né? O que cabia à mulher no século XIX. É interessante, então, a gente perceber como a relação entre Lúcia e Pedro consegue dramatizar a complexidade das relações humanas na sociedade do século XIX carioca. Quando nós temos uma proposta ligada à disciplina de educação física que busca simular, recriar os contextos das danças e divertimentos dos salões cariocas, a gente tem aqui uma abordagem que consegue unir de uma maneira muito interessante determinados engajamentos do corpo junto com a disciplina de educação física, sendo que com um determinado entendimento que é consequente dessa experiência, um entendimento histórico. É como se a gente conseguisse acessar determinadas vivências históricas a partir de um outro viés que não o da pesquisa meramente acadêmica, poderíamos dizer. Através de uma atividade da educação física, através do engajamento do corpo nessas danças e divertimentos, a gente consegue então, por exemplo, ter um acesso muito singular a uma vivência histórica do passado.